Uma manhã eu acordei e ecoava ele não, não, não. Uma manhã eu acordei e lutei contra um opressor. Ele não, ele nunca. Se a gente for buscar a origem do ele não, era política, né? A origem surgiu porque a rua oferecia estava pedindo, né? Havia uma demanda de auto-organização. Água tá muito linda! Dentro de uma sociedade patriarcal, de uma eleição patriarcal, bélica, uma organização matrística surgiu. Eu, como mulher, eu me vi ali representada na minha maneira de pensar o mundo. Então, ele significou muito para a maneira como as mulheres ali que estão preocupadas com o futuro dos filhos, né? Mães LGBTs, como eu sou, mães da favela, né? que estão preocupadas com a vida dos filhos, sabe? Com os assassinatos na periferia, que vão, com certeza, sabe? O risco de que isso aumente ainda mais com a propagação do ódio, né? Mães da classe média preocupadas com os direitos delas como mães, como mulheres no mercado de trabalho. E uma série de pessoas preocupadas com a coletividade. E essa preocupação com a coletividade, ela é da natureza feminina. Porque ela não é bélica, ela agrega. Com uma possível eleição do Bolsonaro, as mulheres compreenderam que estaria completamente abolido, em risco. Então, quando se iniciou o cenário para a eleição presidencial, havia ainda uma esperança no povo brasileiro de que o Lula pudesse ser o candidato, porque ele vinha sendo constantemente, mesmo após a sua prisão, o campeão disparado de intenção de votos nas pesquisas. Ele foi preso para não participar da eleição e para deixar o caminho aberto para que um candidato de direita viesse a ganhar o pleito. O Supremo Tribunal Eleitoral não autoriza a participação dele, nega, né, e exige que o PT apresente um outro nome, né. A sociedade brasileira entrou numa convulsão social de não saber o que seria o seu novo presidente e, por consequência, o seu futuro. Então, as mulheres perceberam o que estava em risco. Ali, na ocasião em que a TV divulga massivamente que ele sofreu um atentado, as mulheres perceberam que ali tinha uma visibilidade exacerbada dele sendo colocada para toda a sociedade. O candidato do PSL, Jair Bolsonaro, foi vítima agora há pouco de um atentado enquanto fazia campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais. Nós vamos ver agora imagens do momento do ataque. Você vê aí no primeiro momento, ele é esfaqueado, você vê agora nas imagens, e depois é levado por eleitores. A gente vai repetir a imagem, você vê o momento em que o candidato do PSL é atingido. Nós estamos mostrando a imagem repetidas vezes para que você possa ver o exato momento em que o incidente aconteceu. Você vê nessa nova imagem ele sendo levado. E muito rapidamente essa convulsão social, que talvez estivesse dispersa em lugares diferentes do país, encontraram um ponto de encontro via rede social. Dia 16, nós tivemos a primeira reunião para o movimento do dia 29, do ato contra o Bolsonaro, quando passou uma carreata do candidato. E a gente ficou fazendo palavras de ordem, ele não, hashtag ele não. E fomos muito provocadas, muito xingadas, mas ficou tudo só nas palavras. Após o término da reunião, o que ocorreu? Todas nos dispersamos. Estava dentro do ônibus, eu ia sentar na cadeira quando o rapaz de fora do ônibus me agrediu com um pedaço de pau, que eu acredito que seja da bandeira que ele estava usando. Eu tive ânsia de vômito, muita dor de cabeça, vista turva,
cheguei a desmaiar, entendeu? Foi uma situação bem complicada depois. Meu Deus, que país é esse? Onde você não pode mais expor as suas opiniões. Que democracia estamos vivendo? Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. E o povo é favorável a isso também. Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Você só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Matando! Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. O fascismo é uma ideologia de violência baseada, né, em racialização, em hierarquização identitária e hierarquização de gênero, que é o que a gente está passando muito fortemente, acompanhado de um sentimento muito forte de conservadorismo e de nacionalismo. Então, se a gente olhar a pauta, os programas políticos de um determinado candidato, é totalmente fascista, porque ele faz o culto ao nacionalismo, o culto ao conservadorismo, a militarização. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre, hein? O que a gente está vendo agora foi uma coisa que eu, enquanto mulher negra e outras mulheres negras, a gente sempre passou, o racismo, o machismo, os gays, as lésbicas, os transexuais sempre passaram. A gente passa por isso 24 horas. Então, o que a gente está vendo agora é a exacerbação e as pessoas não terem medo mesmo de dizer que são racistas, que são homofóbicas, que são machistas. E elas não têm medo por quê? Porque elas se respaldam, elas se referenciam nessa figura do Bolsonaro, né? O descendente mais leve lá pesava 7 arrobas. Não fazem nada. Eu acho que nem para procriadores serve mais. Se eu chegar lá, no que depender de mim, todo cidadão vai ter uma arma de fogo dentro de casa. Não vai ter 1 centímetro demarcado para reserva indígena ou para quilombola. Toda vez que os direitos políticos, os direitos sociais, os direitos de um modo geral, eles são tolhidos, o primeiro corpo a tombar é sempre o corpo negro. Né? E nesse caso, antes desse período, foi a Marielle e agora foi o Mestre Moa. Então, não tem como pessoas negras, mulheres, pessoas que são rechaçadas da sociedade ficarem do lado de um cara como esse, que objetivamente ele quer não só tirar direitos, mas como eliminar nossa existência física, a exemplo do Mestre Moa. Who, as you all know, was brutally murdered in the wake of the recent first round of the presidential elections. I know he will be hugely missed in this community and all around the world. So I say no more, except that he was a great example. Depois dessa situação, você sofreu um novo ataque, né? Sim, infelizmente foi até pior. Foi no dia 19, quando eu estava levando meu filho de 7 anos para a escola. Um carro cinza da marca Chevrolet parou ao meu lado, com 4 homens ocupando, baixaram o vidro e falaram: "Sua negra safada, a gente já sabe onde tu moras, nós vamos te caçar." Tá? Olhou para o meu filho e falou: "E esse bastardo aí, é filho de estrupo? Porque nem para ser estrupada tu presta." Então, ali eu fiquei com bastante medo. Não por mim, mas pelo meu filho. Naquele momento, eu pensei: meu Deus, isso é maior do que eu imaginava. Ele está a todo momento perguntando: por que você não está mais me levando para a escola? Porque era uma coisa que a gente fazia todos os dias. E esse direito me foi tirado. A gente defende a liberdade, mas é uma liberdade válida para o comércio. Então é como se a gente importasse os valores do liberalismo, mas por uma perspectiva econômica. E aí, quando chega na perspectiva social, na perspectiva política, a gente passa por um conservadorismo muito forte, por uma limitação da própria expressão. O Brasil tem mais mulheres do que homens e o Brasil tem mais eleitoras
do que eleitores, né? Mas nós somos uma minoria porque nós não temos o recurso suficiente de poder. A gente vem numa trajetória de luta, de conquistas, por espaços, por representatividade, mas as mulheres no legislativo, nós ainda somos uma minoria. Em cargos executivos, nós somos ainda mais minorias, nós temos muito mais governadores, homens, né, etc. Tivemos uma experiência só de presidente mulher, que ainda foi impeachmentada. Então, uma questão que a gente precisa pensar até que ponto as questões de gênero também influenciaram esse processo de inferiorização da nossa ex-presidente. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. O senhor acha que a presidente Dilma termina o mandato dela em 2018? Eu espero que acabe hoje, infartada ou com câncer, de qualquer maneira. A campanha do Bolsonaro percebe, né, que havia ali um movimento grande, ainda que virtual, sendo realizado, denunciando o perigo que era a eleição dele, invadiram a página do Grupo Nacional, né, tiraram as administradoras, tentaram desarticular todo o grupo, mas ali já foi uma tentativa frustrada. Já tinha grupos nos estados, né, já tinha grupos de zap, já tinha reuniões presenciais marcadas, e aquele momento ali de tentar impedir que as mulheres se articulassem teve um efeito contrário, que as mulheres se articularam mais ainda e mais pessoas passaram a conhecer o movimento e a querer realizar. A maior evidência de que o movimento foi muito espontâneo é que foram surgindo atos em cada cidade e as pessoas não sabiam quem estava puxando, só sabia que tinha um ato sendo organizado ali, porque chegava um meme, chegava um card dizendo a data, o horário, né? E isso no Brasil todo, porque foram mais de 300 cidades que organizaram o ato do dia 29 de setembro, né? E aqui, particularmente no Pará, foram mais de 20 cidades. Recentemente, Altamira passou em várias manchetes como uma das cidades mais perigosas. E a gente sabe que quem mais sofre com isso são os jovens, né, e as mulheres. Então, isso já é um motivo, assim, né, eu acho que um dos principais, né? Como que a gente debate a violência que a mulher sofre em Altamira aí. E levar o ato para lá é mostrar que a gente, enquanto mulher, tem voz e força, né? Porque o fato de ser interior não quer dizer que a gente não está acordada. Então, o que aconteceu no ciberespaço é o seguinte: você tem sempre esse movimento do contraditório, né? De que você fala uma coisa, vem alguém e comenta outra, e vem outro e comenta outra. Como é que ele lutou contra isso nas redes sociais, né? Ele lutou contratando robôs. É comprovado, né? Então você dizia assim, bom, isso aqui está errado. Aí vinham 100 robôs desmoralizando. Já funcionava assim. E ele, claro, ele quer continuar fazendo isso nas redes sociais, mas ele quer principalmente continuar com o WhatsApp, porque o WhatsApp elimina o contraditório completamente. Ele é um canal de escoamento direto para o cérebro das pessoas, que as pessoas recebem sem possibilidade de contradizer, elas recebem e repassam, sem pensar sobre aquilo, né? Ela está ali com aquele raciocínio motivado e que está buscando justificativa para reforçar aquilo que ela quer acreditar. Toda a vida de Cristo, onde é baseado o Evangelho e o cristianismo, ele vivia cercado de mulheres. E não havia, pelo menos da parte dele, nenhuma conduta que a diminuísse pela sua condição feminina. E aí a gente vê um candidato se posicionando no sentido, dizendo para uma mulher, eu não só te estupro porque tu não merece. E em um outro contexto falando que se ele fosse dono de uma empresa e tivesse que contratar um homem ou uma mulher, ele ia preferir o homem porque a mulher é engravida. Ou eu preferia ter um filho morto do que gay. Nós não acreditamos que o evangelho seja dessa forma. Cada um tem a sua liberdade de viver da forma como bem entender. Mas daí a diminuir e legitimar certas práticas que impulsionam e incentivam a violência,
não estava de acordo com o que nós cremos que seja o evangelho ou que esteja baseado nos princípios cristãos. Só fala que é discriminação. Agora, você de casa contrataria um motorista gay para levar seu filho na escola? Tá na cara que não. Não gostaria de ter vizinho meu, um casal homossexual morando ali com meus filhos pequenos em casa. O filho começa a ficar meio assim, meio gayzinho, leva um couro, ele muda o comportamento dele. Outra passagem no livro de Tiago que diz que a verdadeira religião para Deus é visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. Ou seja, se nós formos contextualizar, é atender e acolher aquele que é marginalizado, aquele que é vítima das mazelas sociais, aquele que teve uma criação precária. Como é que alguém que profere essas palavras a gente pode considerar um representante dos princípios cristãos? Na estratégia dele, ele não ia para os debates, né? Mas ele fazia suas entrevistas, né? Na Record, fazia suas entrevistas via rede social. E aí era muito confortável para ele poder colocar suas ideias sem se defrontar com as ideias dos outros candidatos, né? E o ato foi um ato então grandioso, atos grandiosos em todo o país, segundo os registros maiores do que foram as mobilizações de junho de 2013, né? As pessoas passaram a ir para a rua, passaram a fazer manifestos próprios, fazer documentos próprios, né? A coletar recurso para subsidiar ações, para chegar, para abordar as pessoas, para explicar o que era que estava em jogo. Não é um ato isolado, ele é uma continuidade nessa perda de direitos, nesse retrocesso que existe, que nós estamos vivenciando desse governo golpista. Então, nós do Movimento Sem Terra estamos na luta. O projeto dele é um projeto do capital, é um projeto de morte, não é um projeto de vida, não é um projeto para a classe trabalhadora, não é um projeto para os camponeses, para as camponesas. Ele não! 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 Ele jamais! No primeira eleição, tinha eleitor do Haddad, tinha eleitor do Boulos, tinha eleitor do Ciro, né? Tinha eleitor dos outros candidatos todos, né? Do Alckmin, tinha eleitor de todos esses candidatos no ato, porque era perceptível, a gente via as manifestações, as simbologias, né? A configuração do segundo turno foi muito interessante por dois aspectos, assim. Primeiro porque o caráter do primeiro turno da mobilização das mulheres permaneceu no segundo turno, né? As mulheres novamente se organizaram para fazer o ato Ele Não, mas já afirmando a candidatura do Haddad como a saída, né? Ele não, Haddad sim, Haddad Manu sim. Isso levou ao impulso na sociedade, né? Que não só das mulheres, mas o impulso da juventude também, em especial em diversos centros universitários, né? Que foi o caso, por exemplo, da Universidade Federal do Pará, em que os estudantes fizeram uma assembleia e votaram a paralisação por 3 dias para participar do vira-voto. Então, essa campanha, eu analiso que essa campanha do vira-voto, ela teve muito a força das mulheres. Ela foi muito determinada pelo ato do dia 29 e pelo ato do dia 20. Na verdade, Fernando Haddad venceu no Nordeste e em um único estado do Norte, exato, que era o Pará. Olha aqui. Atenção, Bolsonaro atenção, eleito, chega a informação, às 7h21 da noite deste domingo, chega a informação de que Jair Bolsonaro está eleito presidente da República. Essa é a informação oficial do TSE que nós temos na tela com os números. O estado do Pará, em sua maioria, disse ele não, em alto e bom som. Infelizmente, no dia 28 de outubro, votos nulos, brancos, abstenções e uma boa parte do Brasil fez com que um presidente fosse eleito. Presidente esse que não reconhecemos, que não aceitamos e seremos resistência até o fim. Ele não, ele nunca.